Bom, graças a Deus, irmãos, estamos aqui de volta para as nossas aulas. Agora a matéria é escatologia. E vocês percebem que no slide está aí escatologia 3, porque lá no canal Conhecimento de Fronteira já temos uma playlist para escatologia 1, outra para escatologia 2 e agora é a terceira playlist. Se vocês quiserem ampliar o conhecimento de vocês sobre o assunto, eu mando os links para vocês e depois vocês podem vir a 1 e a 2. A parte de vocês que é a 3 já é algo assim, é um complemento, já estamos avançando. E escatologia, nós estamos aqui pela FAESP, também a Faculdade Evangélica de São Paulo, e o que vem a ser escatologia? É uma ciência teológica que estuda os últimos acontecimentos da história humana. Isso é escatologia. Então, para simplificar, é o estudo do fim dos tempos. É o estudo do fim de todas as coisas. E por que é um estudo? Ou por que é uma ciência? Porque tem muita coisa que foi revelada e que nós não conseguimos compreender sem um estudo sistemático. Vocês vão aprender aqui que existem diversos temas dentro da escatologia. Não dá para tratar tudo. Eu já antecipei para vocês aqui enviando... fica aqui na frente, tá bem? Fica afastado do povo, não. Aí se chegar alguém, a gente amplia um pouquinho mais o nosso semicírculo. Bom, existem diversos temas que são estudados dentro da escatologia. Você pode se especializar nesse assunto. Se você se especializar, tem material, tanto bíblico quanto extra-bíblico. Bastante coisa. Nós lemos aí, vivemos um tempo angustiante. Tá para irmãos lerem bem? Tranquilo, né? Vivemos um tempo angustiante para a humanidade. Chegou o momento em que as profecias do final dos tempos devem se cumprir. Elas possuem duas características importantes. Primeiro, predizem os eventos principais que antecederão a volta de Cristo. Segundo, o destino eterno dos homens em relação ao Evangelho. Então, o que acontece? Eu quero estudar escatologia. Por onde que eu começo? Eu vou começar do mais simples para o mais complicado. Então, vamos lá. O Senhor Jesus mesmo ele falou: estes sinais, existem sinais. Fiquem atentos para esses sinais. A história da humanidade, nós temos ela dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. A vinda do Senhor Jesus acontece em dois momentos: a primeira vinda com o seu nascimento, ministério, morte e ressurreição. Aí depois da ressurreição acontece a sua ascensão. Cristo vai para os céus. Lá nos céus permanece por 2 milênios. Está lá há 2000 anos, assentado à destra da majestade, é o que dizem as Escrituras. Depois nós estamos aguardando o que é chamado de parousia, assim que se escreve. O que é parousia? Parousia é o dia do retorno de Cristo. Todos os eventos, tanto nos céus, quanto na terra, quanto embaixo da terra, eles estão se desenvolvendo e se desenrolando para o dia da parousia, o dia do retorno de Jesus. Vai ser um retorno triunfante. Aí a gente pode chamar tanto você pode usar o termo volta de Jesus, retorno de Jesus ou segunda vinda de Cristo. São termos escatológicos. Jesus voltará. Mas agora, quando ele voltar, ele volta numa parousia. O que é uma parousia? Era um desfile que acontecia no mundo romano. Esse desfile era para comemorar a volta dos generais, dos comandantes, dos soldados que haviam ido para as guerras, venceram as guerras e agora tinham que retornar para Roma. Na hora de chegar em Roma, esses generais, logicamente, eles seriam recepcionados pelos cidadãos de Roma. Seriam recepcionados. Então essa parousia era o retorno desses heróis de guerra. Antes que eles entrassem em Roma, o que fazia o César? O César ele ia até o acampamento, se paramentava e ele vinha no primeiro cavalo. Acontecia uma procissão gigantesca, quilométrica, com muita festa, muita grinalda,
muitos ramos, muita música, muita distribuição de alimentos, porque os heróis de guerra estão retornando, e quando eles estão retornando, estão trazendo os seus despojos de guerra, e o César vai na frente, todo mundo vai ovacionando ele, ave César, comemorando que ele está voltando. O apóstolo Paulo, ele fala que vai acontecer algo semelhante com o retorno do Senhor Jesus, uma parousia. O Senhor Jesus, ele volta, mas ele já não volta só. Quando ele veio só. Quando ele volta, Enoque, o sétimo homem, ou a sétima geração, depois de Adão, disse Judas. Judas foi o apóstolo do Senhor, Judas ele foi o irmão de Cristo. Judas, ele disse que Enoque teve uma visão. E na visão, ele viu: eis que vem o Senhor com as miríades, com os seus milhares. Então, a irmã leu, né? Eu li o Enoque, o livro de Enoque, né? Então, esse livro de Enoque é importante, tá? É um livro difícil de ler, mas importante assim para a gente ter um conhecimento. Judas faz uma citação, ele teve uma visão do Senhor voltando, cercado com seus milhares e milhares de anjos, são miríades, é uma parousia. O retorno de Jesus não é como da primeira vez. Da primeira vez ele veio anonimamente, nasceu na manjedoura, viveu os 30 anos dele e foi para os céus. Agora está à destra de Deus, aguardando a ordem de Deus para ele retornar. Ele vai retornar em triunfo, em glória, e vai ser algo muito mais espetacular do que a parousia dos generais romanos. Ele vem com os anjos, ele vem com os santos do Antigo Testamento, com os santos do Novo Testamento, com todos aqueles que estão aguardando a sua volta, e os céus se abrirão, se rasgará, os anjos tocarão as trombetas, tudo isso acontecerá a olhos nus, tá bem? Deus vai tirar as escamas dos olhos das pessoas e todos verão o retorno de Cristo. Isso aí é a parousia, a parousia. Esse é um dos termos que é utilizado. Então o que acontece? Você pode usar, só um minutinho, tá bem? Você pode usar a palavra retorno de Cristo, volta de Cristo, ou segunda vinda de Cristo, e o termo grego parousia, que é o desfile do Senhor. Bom, mas e aí, quando que isso vai acontecer? Eu já respondo a pergunta do irmão, que a gente tem um formato aqui, tá bem? Eu dou a palestra, depois a gente dá uma paradinha, você pode fazer todas as perguntas que quiser. Tá bom? Eu fico curioso. Isso, mas é bom ter a curiosidade. É que a gente já vai pensando, a mente já está pensando. O que acontece? Quando que isso vai acontecer? Quando que o retorno de Jesus vai acontecer? Ele será precedido por sinais da parousia. Esses sinais, eles são únicos na história da humanidade por causa do volume, tá bom? Como assim o volume? Terremoto sempre aconteceu? Sempre aconteceu, mas não aconteceu na mesma proporção que os terremotos que são sinais. Fome sempre aconteceu? Sempre aconteceu, mas não aconteceu na proporção do sinal. Pestilência na história da humanidade sempre aconteceu? Sempre aconteceu, mas não na proporção que vai acontecer por ocasião do retorno de Jesus. As guerras da mesma forma. Então o que nós que estudamos escatologia sabemos? Sabemos que o Cristo vai voltar quando estiver às vésperas do retorno de Jesus, ou seja, a geração que vai presenciar o retorno, a última geração. Esta também vai testemunhar os sinais, em grande escala, meus irmãos. Em grande escala. Exemplo, está acontecendo uma pandemia agora, uma epidemia do coronavírus. Do nada, o vírus não tem cura, ele não é um vírus que ele existia, ele é um vírus que ele foi produzido em laboratório, foi liberado no mercado municipal da China, que é o maior país populacional da Terra. As pessoas vão para a China, estão embarcando da China para os seus países, estão desembarcando nos aeroportos dos seus países, estão trazendo o coronavírus com eles. E estão morrendo, como morreu aí em 1976 pelo ebola. O ebola, que é um vírus que mata em questão de 24 a 48 horas. Esse daí é irreversível. Então, vamos supor que nós fôssemos a última geração. Não vejo a hora de Jesus voltar. Mas tem um monte de crente que vai morrer de coronavírus. Eu falei crente, tá? Não falei descrente.
Tem um monte de gente, conhecidos, amigos nossos, parentes nossos, entes queridos nossos, que vai ser atingido pelos sinais. A irmã Raquel não vai ficar lá atrás, a gente vai abrir a hora. Tá bem? A intenção é essa aqui, todo mundo fazendo parte de uma só coroa. Graças. A proporção, meus irmãos, dos sinais vão ser mundiais, universais. Nós vivemos em um mundo globalizado. Então, tudo que acontece do outro lado do nosso plano, da Terra, vai chegar a nós e chega em poucas horas, de avião, de trem. Ou você fala, só de avião, de trem? Não, pode vir também pelo celular. Bom, tecnologia, e a tecnologia transmitir doenças. Então, nós que estudamos escatologia, eu estudo escatologia de dia e de noite. Eu tenho que parar de estudar escatologia, porque senão eu fico paranoico. É só começar a estudar demais, você fica azureta. O mundo vai acabar, que adianta ficar trabalhando de Uber para correr de risco aí na mão dos bandidos. Então, mas é porque a gente estuda demais. Um assunto, quando é estudado demais, dá estafa mental. Mas tem muito material, muito mesmo. Então, a última geração vai presenciar sinais tão dramáticos, que não vão suportar. Vai haver um grande número de suicídios no mundo inteiro, em escala universal. Escala universal, suicídio, ódio, violência, por causa desses sinais. É a volta do Cristo, é a última geração, é o encerramento das contas. Então, primeiro é isso. Segundo, a escatologia, ela não estuda só os sinais da volta do Senhor Jesus. Ela estuda sobre o destino eterno das nações e das pessoas. Nações no geral e pessoas no individual. É chamado de escatologia do indivíduo. Você tem uma escatologia geral para o mundo, as profecias e as coisas, e a escatologia do indivíduo. Indivíduo é você chegará ao fim. Existe um fim para cada pessoa. Mesmo que você não participe dos sinais gerais do retorno de Jesus. Existem sinais escatológicos na sua vida que tua vida está chegando ao fim. Que você está chegando ao fim da carreira. Se devendo ou se com crédito é outra história. Se ouro, prata ou pedras preciosas, madeira, feno ou palha, outra história. É a escatologia do indivíduo. E o que acontece com o indivíduo na hora da partida, no encontro com o Senhor, a recompensa, a ressurreição e danação eterna ou glorificação eterna, que a gente chama de beatificação. Mesmo que você não participe vamos supor que você vivesse lá no tempo de Lutero. Lutero, século XVI depois de Cristo, 1520 anos depois de Jesus. Se você estivesse no tempo de Lutero, você imaginaria, é o fim do mundo. Jesus vai estar voltando, porque cada geração tem a expectativa de que essa é a geração que Jesus vai voltar. Lutero tinha, Agostinho tinha, Calvino tinha, John Wesley tinha. Nós temos a sensação de que Jesus vai voltar, mas Jesus não voltou na geração deles. Mesmo que não voltou para todo mundo. O que aconteceu? Voltou para Lutero. Cristo veio para Lutero, veio para o Calvino, veio para o Agostinho, veio para John Wesley e virá para mim e para você. A escatologia do indivíduo. E aí tem que saber para onde foi Lutero, para onde você e eu iremos. Porque o julgamento ou a salvação ou a perdição é algo que é individual. Ninguém está colado pela placenta com o outro, nem para ir para o céu e nem para deixar de ir para o céu. O destino final de cada um é individual, de acordo com as Escrituras. É isso que a gente estuda escatologia. Essa é uma introdução. Jesus e os apóstolos dedicaram-se ao ministério profético, ensinando os cristãos a se manterem em estado de vigilância constante. Precisamos de mais uma carteira, ou cadeira com mesa. Pode ser aqui, irmã Fabiana, perto do irmão Marcelo. Bem assim, a senhora não fica fora do círculo. Amém.
Então, o Senhor Jesus e os apóstolos dedicaram-se ao ministério profético, ensinando os cristãos a se manterem em estado de vigilância constante, pois os últimos dias seriam decisivos para a salvação dos crentes. O aperto é corda no pescoço. Uma angústia, sofrimento, assim, uma coisa assim cataclísmica, que não atinge só a turma lá de fora, mas vem bater na porta da gente, como diz o apóstolo Pedro. Ele diz o seguinte: olha, o julgamento começa pela casa de Deus. Tá? O julgamento começa pela casa de Deus. E Pedro fala: se começa por nós, o que você acha que vai acontecer com o ímpio e o pecador lá do lado de fora? Então, Cristo vai passar a cristandade no esmeril. Esmeril, você sabe o que é, né? O esmeril vai limar a gente, vai lixar a gente, vai afinar a gente, vai ficar afinadinho. De acordo com a profecia do profeta Malaquias, ele virá como o sabão do lavandeiro. Então, o sabão do lavandeiro não é essa máquina de lavar maravilhosa que você tem, que funciona só com a voz, sabe? Funciona a máquina. Não é. Sabão do lavandeiro é aquelas lavanderias da antiguidade que levava a peça de roupa para o rio e passava lá aquele sebo nas roupas todas e depois pegava a roupa e começava a bater da pedra de um lado para o outro para sair o encardido. Isso é o sabão do lavandeiro. Então, nós que somos crentes, fica tranquilo. Todos nós passaremos aí por um pente fino do Senhor para ir para a glória, meus irmãos. O aperto é para colocar a corda no pescoço, mesmo para poder despertar a consciência de que não está bom do jeito que está, que pode ficar melhor e vai ficar melhor. Isso aí faz parte das profecias, também não é um negócio assim trágico para nós. O autor aos Hebreus, ele fala o seguinte: se vocês estão sem disciplinas, é porque vocês são bastardos. Bastardo não precisa de disciplina, mas se for filho, ele vai disciplinar e corrigir a quem ele ama. A quem ele ama. Então, graças a Deus que Deus te ama. Oh, que bom que Jesus me ama. Graças a Deus que Jesus me ama, e ele vai aplicar a disciplina do Evangelho a nós com amor e misericórdia e graça e bondade. Mas para aquele que recebe a disciplina não tem sabor de mel. Não tem sabor de mel. Tem sabor de Jesus, porque o Senhor fez isso comigo. É o sabor que tem. Se a senhora quiser colocar a pasta aqui, irmã Fabiana. Hoje a senhora vai trabalhar bastante, porque tem novos alunos e alunas também. Então, vamos ampliar ainda mais a roda, meu irmão. Graças a Deus, né? Dá para chegar até aqui, ó. Bem? Não pode pegar as cadeiras, pode colocar aqui, tá bom? Aqui, ali, não fique lá atrás, lá, por gentileza, tá? Vocês perceberam então que os últimos dias são decisivos para a nossa salvação? Vamos lá. Isso. A gente está utilizando o método semicírculo. Mais um, glória, graça. Pode pegar essa cadeira aqui, meu irmão, colocar ali, ó, do lado do nosso amigo. A irmã Fabiana vai trabalhar bastante hoje. As palavras do Senhor identificam tais dias como a hora da tentação. Prestem atenção que isso aqui foi Jesus que falou. A hora da tentação que há de vir sobre todos os habitantes da terra para os tentar. Ou seja, um período em que todos os moradores da terra serão expostos aos poderes das trevas e o anticristo se manifestará para dominar a vida comum dos homens. É assustador fazer parte da última geração, é assustador, porque Cristo falou que vai acontecer a chamada hora da tentação para tentar todos os que habitam sobre a terra. Apocalipse 3:10. Isso aqui é algo assustador. É todo mundo? Sim. Quando a gente vê o avanço da tecnologia, por exemplo, de vez em quando eu estou lá no meu carro, estou conversando, estou orando, estou ouvindo uma música qualquer. Aí o que acontece? Esse celular aqui, ele pega, ele me dispara o Google, sabe? Hello Google. Eu nem falei Hello Google. Oi Google. Aí ele abre e fala: em que eu posso te ajudar? O que eu deduzo? Que o picareta está me ouvindo, que ele está me espionando, que eu não estou falando com ele, mas ele está ouvindo o que eu estou falando, porque o microfone dele tem acesso.
Todos os sites que você vai lá, que você os aplicativos que você baixa, o que ele pergunta para você? Deixa eu acessar as suas fotos, seus vídeos, seus áudios, seus arquivos? Isso aí é balela, né? Porque querendo ou não, ele acessa de qualquer jeito. Então, quem trabalha na área de tecnologia sabe que existe o acesso remoto. E para quem está na super tecnologia, acesso remoto é arroz com feijão, muito fácil. Então nós estamos sendo espionados. Essa alta tecnologia que está sendo utilizada aí, mundo afora, ela estará nas mãos de quem? Do anticristo. Quem será esse anticristo? Uma pessoa, um ser, um sistema? Nós vamos estudar as várias teorias que existem. O negócio é que seja quem for o homem que é o homem do pecado, ele vai ser mentorado e dominado por Satã, o diabo em pessoa. Ele é um filho do diabo em pessoa. A hora da tentação vai ser terrível, e é só a hora da tentação, ainda não é o período que a gente chama de grande tribulação em si. É só o prenúncio, é só o começo da história toda. Então essa hora da tentação vem para todos, inclusive para a cristandade no mundo inteiro. Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás. Se você diz que acredita que Jesus é o Filho de Deus, está contado na hora da tentação também. E isso aí vai se tornar cada vez mais angustiante para a igreja. E o apóstolo Paulo fala, na carta aos Tessalonicenses, ele fala: vocês não estão em trevas para que aquele dia vos pegue isso de surpresa. Não é para nós sermos surpreendidos com a volta de Jesus e os sinais que anunciam a sua vinda. Não é. Porque ele virá como um laço sobre todos os moradores da terra. No entanto, contudo, muito da cristandade será pego de surpresa, porque é um laço, muito mesmo. Agora eu estou participando de uma aula de escatologia, tá bom, então eu não vou ser pego. Se nós tivéssemos uma unidade na escatologia, seria mais fácil, mas não é esse caso. Existem dezenas de escolas escatológicas, dezenas de possibilidades. Mas por quê? Porque nós estamos falando de profecia. Profecia, ela é uma lâmpada, diz o apóstolo Pedro. Profecia é uma lâmpada que brilha num lugar escuro, é uma vela. Isso é uma profecia. Não é um holofote, não é a luz do sol, não é a luz do dia. É uma vela que você acende de noite. Então a profecia não te dá uma luz muito ampla. Não dá para chegar muito longe. Aí se eu acender 1000 velas, ainda assim é vela. Não é a luz do sol. Não é o fato. Quando eu vou falar da vinda de Jesus, fato. Documento. Já aconteceu. Eu consigo falar com firmeza da vinda de Jesus. Mas quando eu falo de volta de Jesus, já não tenho a mesma firmeza, porque eu estou com a lâmpada acesa no meio de um monte de ventiladora ligado. Então eu penso a profecia, você pensa a profecia, o outro doutor pensa a profecia e vai embaralhando as coisas, e a gente não tem plena certeza de como vai ser no detalhe. Nós temos o quê? Nós temos linhas gerais, tá, irmãos? Sei que Jesus vai voltar, sei que alguns sinais vão preceder a volta de Jesus. Alguns que estão aí parecem ser os sinais apocalípticos, parecem. Então eu vou prestar atenção, vou atentar. Aí você fala, então, se existem dezenas de escolas escatológicas, qual que é a certa? Nós, da FAESP, da Faculdade Evangélica das Assembleias de Deus, ou de São Paulo também, é uma denominação da CGADB, está vinculada à CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus, e que sustenta o ponto de vista chamado de pré-tribulacionista e pré-milenista. Presta bem atenção. As Assembleias de Deus, junto com a FAESP, sustentam que a volta de Jesus Cristo é de acordo com a interpretação dos pré-tribulacionistas e pré-milenistas. E ainda uns chamados de dispensacionalistas. Vou explicar para os irmãos aqui, parte por parte, aí vocês não precisam ficar apavorados, não estou entendendo. Bom, pré-tribulacionista, Jesus volta antes da grande tribulação. Bom, antes da grande tribulação, o que é a grande tribulação? É o governo do anticristo. Isto é, quando o anticristo tomar o governo, começa a grande tribulação. Os preparativos para o governo do anticristo não é grande tribulação. O que é? É princípio de dores. A coisa está começando a apertar.
princípio de dores, a igreja está presente de acordo com a confissão das Assembleias de Deus e de acordo com os pré-tribulacionistas. No princípio de dores, está todo mundo aqui mesmo. É a hora da tentação. Está chegando. Aí, o anticristo assume o poder. Quando ele assumir o poder de fato e de direito, acontece o arrebatamento da igreja. Com o arrebatamento da igreja, aquele que receber graça para participar do arrebatamento da igreja, aquele que for chamado por nome, aquele que foi convocado por Jesus diretamente, esse arrebatamento da igreja ele foi profetizado, meus irmãos, numa decisão que Cristo tomou de forma tipológica. Eu vou falar para vocês. Sabe aquela vez que Jesus subiu no monte para orar? Ele tinha um monte de discípulos, milhares de seguidores, milhares. Ele não chamou só aqueles 12 que estavam lá à beira do mar da Galileia. Na verdade, ele foi pregando, ele foi chamando. Mas por que aparecem os 12? Porque os 12 depois, um dia o Senhor Jesus subiu ao monte, orou a Deus a madrugada inteira, passou a noite em oração. Quando foi no dia seguinte, estavam todos os milhares de discípulos reunidos diante dele, e ele chamou para si aqueles que ele quis. E dos milhares e milhares de discípulos, ele escolheu 12. E o que tem a ver com o arrebatamento da igreja? Porque ali está profetizado como será o arrebatamento da igreja mesmo. Tipologicamente, dentro do Novo Testamento. Será idêntico. Ali ele fez o arrebatamento da igreja, tipologicamente, escolhendo os 12. Mas e o restante dos discípulos? Os que não foram escolhidos, foram comissionados. Foram até nomeados, mas eles não foram separados para o apostolado, para estarem com ele constantemente. O arrebatamento da igreja é idêntico. Está todo mundo aqui, participando da igreja. Princípio de dores. Entra a turma toda. Dia do arrebatamento da igreja. Quem será arrebatado? Quem ele chamar. A grande massa? Não. Todo mundo? Não. Quem? Quem ele chamar. Esse é o arrebatamento da igreja. Esse é o ponto de vista pré-tribulacionista. Bom, que todos encontrem graça diante de Deus e o chamado seja para todo mundo. Bom, vamos torcer aqui para você estar entre os chamados, eu estar entre os chamados, nossos filhos, parentes, amigos, conhecidos e desconhecidos. A gente torce que o arrebatamento da igreja leve a grande cristandade para a eternidade. Ainda assim vai ficar uma turma aqui embaixo, tá, irmãos? Ainda assim vai ficar uma multidão de crentes aqui embaixo. Com cruz no peito ou sem cruz, com credo confessional ou sem credo, com credencial e sem credencial, vai ficar também, irmão. Na turma toda vai entrar para a grande tribulação e vai presenciar e passar pela grande tribulação, passar na grande tribulação uma conversão, um testemunho de sangue. Isso não é para apavorar ninguém. Aí, se você não for chamado para o arrebatamento da igreja e ficar para trás, mais uma vez o Senhor Jesus ele revelou como acontecerá no livro de João, no Evangelho de João. Ele revelou. Ele chegou para Pedro e disse assim: olha, quando você era jovem, você cingia a si mesmo e ia para onde você queria. Quando você for velho, outros cingirão e levarão você para um lugar onde você não quer estar. Aí o Pedro pegou e olhou para o João e disse assim: e esse Senhor, o que será? Ele disse: se eu quero que ele fique vivo até que eu venha, que te importa a ti? Vem tu e me segue. Aonde que está o arrebatamento da igreja aqui? Alguns receberão graça para ir no arrebatamento da igreja, ó, para casa. E outros receberão graça para ficar, meus irmãos, até que venha o Senhor Jesus, para ver o Senhor Jesus daqui. Não é para ficar apavorado. É para ficar confiante, na mesma confiança. Então, isso é uma interpretação chamada de pré-tribulacionista. E é também chamada de pré-milenista, por quê? Porque no final da grande tribulação, ou no final do governo do anticristo, Jesus volta, mata todos os ímpios, os que ficarem vivos nessa ocasião, irão ver o Senhor Jesus retornando no grande céus, e vão entrar para o milênio. Milênios são 1000 anos de governo de Jesus e da igreja e dos profetas do Antigo Testamento, restaurando a terra inteira.
Por isso é chamado de pré-milenismo. Pré-milenismo e pré-tribulacionismo. E ainda são chamados de dispensacionalistas. Quem são os dispensacionalistas? São aqueles que acreditam que Deus dividiu a história da humanidade em 7 dispensações. 7 dispensações. São chamados de dispensacionalistas. Vocês vão encontrar essas informações neste livro aqui. Cadê você? Vem para cá. 8, 9. Esse aqui, Escatologia, que eu já dei para alguns irmãos. Alguns ainda tem que pegar, alguns pegaram o ano passado, outros vão pegar esse ano também. Aqui no livrinho escrito pelo Eurico Bernstein. Você vai encontrar aqui sobre a escatologia, e tudo isso que eu estou falando para vocês vai ser melhor esclarecido pela leitura. Introdução boa? Vamos fazer uma pequena pausa agora e a gente já volta aqui falando sobre os sinais da segunda vinda de Cristo. A nossa irmã Fabiana vai fazer um pouquinho de secretaria com os irmãos e as irmãs que vão se inscrever hoje, que vão começar hoje. Eu também vou fazer um pouquinho de secretaria com os irmãos que vão acertar o caixa, vou distribuir os livros. Depois a gente já retorna com a bateria de perguntas e os sinais da segunda vinda, tá bom?